E olha, gente, durante a madrugada, criminosos promoveram um tiroteio nas ruas da comunidade do Jereba, ali na região do Grande Janguruçu. Casas, portões ficaram marcadas pela marca de bala, muita bala. Os moradores ficaram apavorados, sem ter pra onde correr, sem entender o que estava acontecendo e a bala truando. Iva Soares, da imagem. Rua Santa Luzia com a Rua Boa Esperança, aqui na comunidade do Jereba, área do Grande Janguruçu. Exatamente neste local em que a nossa equipe de reportagem veio a este ponto após episódios de tiroteios durante a madrugada. Veja só as informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem por moradores aqui da região, que inclusive relatam que não podem falar, não podem gravar, repassando mais detalhes acerca do que eles estão vivendo por conta dos intensos tiroteios que estão acontecendo. Mas os moradores relatam para a nossa equipe que indivíduos da Babilônia e também da comunidade do João Paulo estão invadindo aqui a comunidade do Jereba. E diante disso, os tiroteios estão acontecendo de forma intensa. Esse é um dos pontos em que nós estamos, que acabou já sendo registrado, né, troca de tiros entre os indivíduos. Tanto os que chegam da comunidade da Babilônia invadindo, como aqui os da região que acabam revidando aí a esta ação. Um dos pontos, mas também tem a estrada do Itaperi, que é a outra rua principal, seguindo aqui direto, sai exatamente nesta outra rua. Os moradores de um lado apavorados e o daqui também na mesma situação. Vem comigo aqui, Washington Tavares, para que a gente consiga mostrar que nas casas ainda permanecem as marcas de tiros. Veja que logo mais à frente, na janela dessa residência, uma marca de um dos disparos que acabou ficando na parede também. E se olharmos um pouco ainda nessas imagens mais embaixo, também uma parede aí de uma outra casa que ficou com as marcas desse intenso tiroteio que foi registrado aqui na comunidade do Jereba. Mas um detalhe que realmente a gente acaba chamando aqui a atenção, porque alguns moradores disseram: olha, tanto de um lado quanto do outro estão bases da PM. Aqui a gente observa até, né, tem uma van ali com uma base da Polícia Militar, mas ainda assim, durante a madrugada, os indivíduos chegam aqui e começam a efetuar os disparos, sem ao menos se importar com a presença da polícia, o que é um verdadeiro absurdo, uma afronta literalmente ao Estado. Logo do outro lado, na estrada do Itaperi, também tem uma base da Polícia Militar. E ainda assim, os moradores informam que essa presença com essa base não tem, nesse momento, pelo menos, intimidado aí o grupo criminoso que invade aqui a comunidade e que começa, então, a tentar tomar a área. Eles relatam que todos esses tiroteios que estão acontecendo na região são exatamente por conta dessa disputa pelo território. Uma disputa que tem deixado uma população inteira assustada, acuada dentro de casa. Aqui, todas as vezes que a gente se aproxima de algum morador, logo esse morador corre, se esconde, diz que não pode falar, que tem medo. Olha só, gente, tinha um morador aqui na porta. Quando viu a nossa equipe se aproximando, o morador entrou, trancou a porta, olha. Gente, que situação. Assim estão essas pessoas todas vivendo dessa forma. Existem relatos até de famílias que já abandonaram as casas, que foram embora com medo. A gente vai caminhando aqui pela rua, somente a nossa equipe assim, olha, seguindo. Todo mundo se esconde. Os moradores dizem que é perigoso se eles, né, forem vistos falando com a nossa equipe, repassando alguma informação, porque pode sofrer realmente esse morador algum tipo de represália. É lamentável, porque parece até, gente, uma cena repetida, uma reportagem, né, em que a gente já contou, mas é mais um caso, não é o mesmo caso, apesar da história ser até semelhante.
mas é um outro caso, já em uma outra comunidade, né? Esses tiroteios estão acontecendo diante aí dessa disputa intensa entre os grupos criminosos que estão nessa guerra travada entre eles pela disputa do território. Então eles querem, né, dominar algumas áreas e por conta disso vai acontecendo esse confronto entre os grupos criminosos rivais, as facções que vão disputando força e que mesmo com a presença da polícia em alguns locais, ainda assim, na calada da noite, os bandidos chegam ou nas primeiras horas da manhã. Os bandidos chegam e começam a efetuar os disparos em busca realmente de intimidação, em busca realmente de mostrar ali que eles estão aqui, que eles vão comandar, que eles querem pelo menos o domínio da região. Iva Soares para o Cidade 190. A nossa equipe entrou, registrou e está aqui mostrando para vocês. Mas os moradores não podem falar nada. Se mantêm em silêncio, não conseguem contribuir com informações para a polícia porque eles temem mais retaliações. Já não basta dormir e acordar muitas vezes ouvindo os estampidos debaixo de um tiroteio. Olha só a situação desse lugar. Não tem uma só pessoa passando. Todos em silêncio, com medo. E a gente só tem um registro porque, repito, a nossa equipe foi até lá. Agora vocês estão vendo aí uma base da polícia? É inacreditável, né, gente? Inacreditável. E agora, como fica o prejuízo dos moradores? E o medo, que só aumenta a cada dia? Porque o tiroteio lá pelas ruas, infelizmente, tem se tornado algo comum. Muros e portões das casas foram atingidos. Graças a Deus, ninguém baleado. Mas imagina você tá dentro da sua casa e de repente ter que deitar, não poder correr, não saber o que fazer. E o mais espantoso nessa história, na cara da base da polícia. A gente não está falando de um bairro vizinho, não. A gente está falando de uma base da polícia na mesma rua. Tem nota não, diretora? Esse caso aí, porque sinceramente, viu? Que vergonha. Que vergonha. Mas vamos em frente.